Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, nesta noite de sexta-feira. Uma alegria muito grande estarmos aqui para compartilharmos a palavra de Deus. E hoje nós vamos estar estudando aqui no livro de Gênesis, capítulo 41, do versículo 1 ao 21, que diz assim: E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: Dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. E estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-lhes e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou os seus vestidos e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais. Quanto à fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Louvado seja o Deus de Israel,
que deu a interpretação do sonho de Faraó a José e vai fazer grandes coisas nas nossas vidas a partir desta noite. E Faraó, o texto conta que Faraó ficou perturbado por causa de um sonho, na verdade 2 sonhos. E hoje em dia, nos dias atuais, nós nos encontramos perturbados pela dura realidade, não é por um sonho, mas pela dura realidade que temos vivido nestes últimos meses. E esperamos que com a graça de Deus, isso venha a passar logo. Porque, querendo ou não, né, nós invariavelmente vivemos tempos de vacas gordas e também vivemos tempos de vacas magras. Ou nós estamos em um momento, ou estamos em outro. Ou estamos no momento onde vivemos o momento das vacas gordas, ou estamos no momento onde vivemos as dificuldades das vacas magras. Muitas vezes perguntamos para alguém como vai, e a resposta é praticamente a mesma. Olha, enquanto Deus não der uma lição ou um jeito nele, ele não muda aquela pessoa. Tem sido assim com os governadores, né? A gente tem visto aí, o povo vai para a rua, o povo ora, pede a Deus, e os governadores, a exemplo de Faraó, muitos deles têm endurecido o coração contra o povo. E ao invés de fazer com que o povo se alegre, tem feito o povo penar. Num momento que está difícil para todo mundo, não é apenas para o nosso país, mas no mundo inteiro. E pessoas que tinham a obrigação de melhorar as condições de vida das pessoas, são os primeiros a fazer o contrário. Mas Deus sabe todas as coisas. Porque é necessário sofrer para aprender a amar e a respeitar a Deus acima de todas as coisas. Vacas magras e vacas gordas. Invariavelmente, nossas vidas estão num período ou no outro. Para muitos de nós, este período tem sido um período de vacas magras. Mas para muitos, também tem sido um período de vacas gordas. E nós, lamentavelmente, podemos afirmar que aqueles que estão nas vacas gordas é porque fizeram que em algum momento alguém ficasse no período das vacas magras. Então, as vacas gordas é um período de grande poder e restauração na vida de José, porque José encontrava-se na prisão por um crime que ele não havia cometido. Estava sendo ali um exemplo de injustiça. E quantos nos nossos dias não têm sido injustiçados? Quantas pessoas não têm sido presas por estar exercendo o seu direito de ir e vir? De estar exercendo um direito que é garantido a todo cidadão, que é o direito à liberdade. Mas é tirado por falta de entendimento de pessoas que, não vou dizer corruptas, mas falhas em entendimento. Um período de grande fartura devido à grande produção da terra. Havia trigo, tanto trigo que não se podia contar, era como a areia do mar. Então eles estavam num período de prosperidade. E a terra sempre produz, e os clientes sempre compram, e as vendas sempre acontecem. Aí nós podemos dizer que aqui no Brasil nós estávamos num momento de plena recuperação econômica, um momento de recordes e mais recordes de safra, na safra brasileira. Então o país estava começando a entrar num período de prosperidade, mas aí acontece o inesperado.
E nós entramos num período de pandemia e que a gente vinha num momento de vacas gordas, porque as coisas estavam começando a acontecer, a prosperidade estava começando a engatinhar, prestes a começar uma caminhada de progresso, e de repente vem esta doença infame, e não apenas a nossa nação, mas o mundo todo entra num período de vacas magras. Então, no período de vacas magras, aquele que é mais forte acaba se tornando fraco. Faraó estava sujeito ao que José lhe falara. Então, o que é o texto que nos mostra? Faraó, ele era o soberano. Naquela terra ali, a palavra dele era lei. Tudo o que ele dizia tinha que ser feito, tinha que se cumprir. Ele não devia obediência a ninguém, nem mesmo ao Deus do céu, porque ele não temia ao Deus do céu. Mas, mesmo com todo o poder, chegou um momento que ele viria a ter uma fraqueza. E ele estaria agora na mão de um homem que não passava de um escravo. O império torna-se importante, ou melhor, impotente. O império do Egito, que era uma das maiores potências do mundo agora, está impotente diante da visita de Deus. Então, não existe homem poderoso o suficiente para resistir à mão de Deus. E quando Deus visita alguém, as coisas mudam. O homem precisa tomar uma atitude positiva de mudança. O mais fraco torna-se forte e domina sobre os outros. Então nós vemos que o texto nos mostrou aqui que José estava preso, ele era escravo, não cometeu o crime de adultério, e mesmo assim, mesmo sendo acusado, e mesmo sendo inocente, ele acabou indo parar na prisão, pagando por aquilo que não cometeu. E isso aí nos remete a o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pagou pelo pecado que ele não cometeu, mas pagou pelo pecado que eu cometi, o pecado que nós cometemos, o pecado que todo homem cometeu, mesmo no inconsciente. E ele veio e pagou este alto preço. Assim, José também estava pagando por um crime que ele não havia cometido. Então, na fraqueza de Faraó, José torna-se forte. José torna-se um dos mais fortes do Egito. Então, José tornou-se senhor de todas as gentes, porque com aquela crise que viria no período das vacas magras, que seria um período de 7 anos após os 7 anos de fartura, o que acontece? Toda a terra estava num processo de fome, e só havia alimento, só havia mantimento no Egito, devido à interferência de Deus, quando revelou a interpretação do sonho de Faraó a José. E Faraó aconselhou-se com José. Então José nos dá aqui um exemplo de um grande administrador. O bom administrador não é aquele que consome os bens enquanto tem, mas é aquele que consome com racionalidade e prevendo o que pode vir no futuro.
sabendo que, mesmo no momento de grande fartura, pode vir um momento depois onde pode vir a escassez. Então, o bom administrador prepara-se não apenas para o momento de fartura, mas também para o momento de escassez. E para os momentos de escassez, nós nos preparamos quando estamos no momento de fartura. E assim José aconselha. E começa um grande período de fome sobre a terra. A terra parou de produzir o seu fruto porque não havia chuva. Havia seca em toda a terra e não havia produção de alimentos. Então nós podemos tirar aqui algumas lições. O período das vacas gordas, ele é um período perigoso porque oferece uma falsa segurança. Muitas pessoas confiam naquilo que tem. Só que aquilo que tem, uma hora pode acabar. E quando acaba, é a hora da pessoa lembrar daquele que nunca deixa faltar nada a ninguém, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é um período perigoso, porque gera uma falsa sensação de segurança. E aquele que não tem entendimento, que não tem temor, ao invés de confiar em Deus, vai confiar nos seus bens e nas suas posses. E estes uma hora pode vir a acabar. E aí gerar um problema sério. A segurança advinda dos bens e da riqueza. A pessoa que não sabe administrar a riqueza, ele acaba na pobreza, porque é a consequência da má administração. No período das vacas gordas, lembre-se de Deus e do seu compromisso com o seu reino. Lá em Mateus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que muitas pessoas têm feito o contrário, têm primeiro buscado as coisas para depois, possivelmente, buscar a Deus. Então, o correto é o quê? É buscar primeiro a Deus, e as outras coisas vêm como consequência. Aleluias. E tem que lembrar que Deus é o seu bem supremo e não as suas coisas. O período das vacas gordas, ou melhor, das vacas magras, é perigoso porque ele leva ao desespero. Então, muitas pessoas, acostumadas a estarem abastadas, na hora da escassez elas entram em desespero, porque perde a noção das coisas que precisam ser feitas, e aí começa a fazer coisas sem noção, e daqui a pouco tem pessoas que chegam ao extremo de tirar a sua própria vida, porque o seu bem maior não está em Deus, mas está nas coisas. Coisas são coisas. As coisas não podem te dar Deus, mas Deus pode te dar todas as coisas. No período das vacas magras, viva de maneira digna diante dos outros e diante de Deus, porque é Deus quem vai suprir todas as nossas necessidades. É Deus quem vai suprir as suas necessidades. Não tenha dúvida disso, porque Ele é Deus provedor. No período das vacas magras, lembre-se que Deus está pronto a restaurar e a suprir todas as suas necessidades. Porque Ele está sempre pronto a nos abençoar. E a bênção de Deus, ela não traz tristeza, só traz alegria. Então, para encerrarmos, foi um sonho que veio a se tornar realidade, e o desafio para você é que você acorde. Se você vive num período de vacas gordas, acorde antes que as vacas magras entrem na sua vida. Porque todos nós podemos passar por isso. Todos nós estamos sujeitos
há o período de vacas gordas e de vacas magras. Então nós não devemos fazer do período de vacas magras um período de sonhos, mas devemos acordar, ou melhor, do período de vacas gordas um período de sonhos, mas devemos acordar antes que venha o período das vacas magras. Devemos estar atentos para planejar. Devemos estar atentos para bem administrar aquilo que temos, para que, na hora que vier o momento de dificuldade, nós possamos estar tranquilos e confiantes em Deus. Se você vive num período de vacas magras, acorde antes que elas destruam a sua vida por completo e coloque a sua confiança em Deus, como diz lá no Salmo, né? Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.